Bom dia a todos, meu nome é Patrícia, é um prazer estar aqui essa manhã com todos vocês e retomando as atividades da nossa casa. Nesse momento vamos iniciar fazendo uma prece, vamos fechar os nossos olhos e levar um pensamento no nosso Mestre Jesus. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Irmão Maior, agradecemos esse momento, agradecemos nossos mentores e mentores desta casa. Pedimos, Mestre, que nos ilumine com sua luz de amor e bondade, envolva o palestrante dessa manhã, o Amaury, e que por meio de suas palavras possamos aprender e, acima de tudo, praticar os seus ensinamentos. Pedimos, Mestre Jesus, que envolva cada um de nós e nossos familiares e que todos nessa semana possam praticar a caridade com fé e amor. Que assim seja. Olá, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. É uma alegria muito grande estar aqui nesse dia 27 de dezembro, fazendo a última palestra da casa no ano de 2020. Para nós é muito mais gostoso fazer essa palestra com todos vocês juntos, né? Vocês sabem que o que nós gostamos é de abraçar, é de a gente poder sentir o ambiente, poder dar um acolhimento ainda maior do que esse que a gente está conseguindo dar nessas palestras remotas. O fato é que a gente teve um ano absolutamente incomum, né? E graças a Deus no Semeador a gente não interrompeu nenhuma das atividades, né? Desde março que a gente tem conseguido fazer as palestras, fazer o bate-papo espírita, fizemos eventos, fizemos uma pintura mediúnica, conseguimos, graças a Deus, dar continuidade à nossa obra lá na nossa nova sede, o CAS ficou em operação praticamente todo esse ano, né? Conseguimos fazer a assistência de todas as famílias, né? Eu estou aproveitando esse momento aqui para compartilhar com vocês um pouco do que foi esse ano aqui na nossa casa, né? Mas o atendimento fraterno ficou em operação o tempo todo, conseguimos assistir mais de 200 famílias, a gente, graças a Deus, recebeu muitas doações de alimentos que nos permitiu até compartilhar o excesso que a gente recebeu com as casas vizinhas, né? Isso foi um motivo de muita alegria. Vamos ver se a gente consegue reduzir esse tempo, né, desse nosso afastamento e a gente possa aí, na metade do ano que vem, é o que a gente imagina que as vacinas já vão estar já vão estar conseguindo vacinar muita gente e a gente retornar no meio do ano, tá bom? Essa é a nossa expectativa, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar do caminho. E para falar do caminho, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que foi esse ano. Não foi um ano fácil, gente, né? Imagino que a maioria de nós está com saúde, uma boa parte da nossa comunidade não foi afetada pelo Covid, mas olha, nós começamos em março e terminamos dezembro com muita angústia, né? E essa angústia da doença, da pandemia, veio misturada com a doença política, com a politização da doença, sempre um puxando para cada lado.
E isso, eu acho que gerou uma ansiedade muito grande em nós, né? A gente não vê uma unicidade de pensamento para essa solução. A gente teve novamente desvios de dinheiro, né? Tivemos prefeitos e governadores sendo caçados ao longo desse ano, né? Tivemos eleições municipais que mais uma vez polarizou o país, né? Sempre tem eu contra eles contra nós. Então foi um ano muito complicado para a gente, não foi fácil não. Vamos ver se a gente começa a entrar um ano um pouquinho melhor que esse. E quando a gente pensa todas essas dificuldades, toda essa falta de entendimento entre quem está dirigindo o país, a gente normalmente não acuma, né? Nós somos pessoas também que têm sentimentos e têm ansiedades, temos filhos, temos amigos que foram muito afetados por esse ano todo e são afetados pelas decisões do governo. E é comum e é normal que nós, como cidadãos, nos posicionemos, né? Nós temos que defender nossas posições, aquilo que nos interessa. E o gozado é que quando a gente tem muito estresse, tem muita, vamos dizer assim, a gente começa a não concordar como as coisas estão indo, a gente vai resgatando em nós sentimentos que nós imaginávamos já ter dominado, né? Então a raiva, o rancor, as coisas vão tomando conta da gente. É difícil mesmo, nós somos todos seres ainda aprendendo a lidar com tudo isso, num processo de transformação, mas esses sentimentos, vamos dizer assim, mais primitivos, de novo, vêm à nossa mente. E aí eu recorri, a gente sempre tem que recorrer àquelas pessoas, aqueles espíritos que já têm um grau de evolução maior, e tentar ver o que eles nos dizem quando a gente enfrenta esse tipo de dúvida. E o Chico Xavier, alguns anos antes dele desencarnar, ele usou mandou essa mensagem, nos deu essa mensagem que ela é válida para aquela época e é válida para hoje também. E olha que interessante, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações do futuro. Uma corrompe a vida e a outra enobrece a alma. Chico Xavier tinha clareza dos seus propósitos, do seu caminho. E aí eu pergunto para vocês, Deus nos chama para seguir qual caminho? Esta pergunta é super importante, nós temos que gastar um bom tempo da nossa existência refletindo sobre isso. E quando a gente fala em caminho, eu lembro sempre da fábula da Alice no País das Maravilhas, que já é conhecida por todos vocês também, né? Então a Alice é uma menina extremamente inquieta. Vocês vão lembrar disso lá na fábula. Ela era extremamente inquieta. E um dia ela estava sentada à beira de uma árvore e refletindo sobre o tédio que ela achava que a própria vida era. E aí ela vê o quê? Ela estava também estudando, imagina só, estava estudando que era uma prova de matemática. Isso estava ainda entediando ainda mais e fazendo com que ela sentisse vítima do tédio que ela mesma tinha mergulhado. E aí ela vê, nesse instante, sentada na árvore, um coelho que vem saltitando, né? O coelho pulando e dizendo: tenho pressa. Todos vocês lembram dessa fala. E aí o coelho entra num buraco, ela segue o coelho e se joga naquele buraco. E aonde que ela cai? Ela cai no tal do País das Maravilhas. E ela se deslumbra, porque ela está buscando alguma coisa diferente daquilo que ela vivia todos os seus dias. E aí ela começa a encontrar os soldados de cartas, ela encontra a lagarta gigante, ela vai se deslumbrando com tudo aquilo. Para cada vez que ela caminhava, ela via muitos caminhos. Esses caminhos normalmente eram vários. E ela escolhia um caminho e ia. Aí ela encontrou o chapeleiro maluco, encontrou a rainha de cartas, ela foi encontrando cada um daqueles personagens e ela se alegrava com aquilo. Mas depois de passar um tempo, ela também se entendia com aquele próprio país que parecia deslumbrante a princípio do ponto de vista dela. E é quando ela encontra aquele gato listrado, dessa imagem que a gente está projetando aqui, e ela pergunta para o gato assim: senhor gato, que caminho devo seguir? E o gato faz a pergunta extremamente importante: para onde você quer ir, Alice? E Alice responde assim: eu não sei para onde eu devo ir. O gato então responde: pois é, então qualquer caminho serve. Essa fábula ela é extremamente importante. Qual é a lição que ela traz? A lição é: quando não se sabe o destino, para que preocupar-se com o caminho? Qualquer caminho serve. E a gente vê
muitos personagens, muitas pessoas, muitos amigos, muitos conhecidos, ou muitas informações de pessoas que desenvolveram a síndrome de Alice. E a síndrome de Alice pode ser desenvolvida de 3 formas. Primeiro, quando você não tem uma opção de escolher um destino. É o caso dos ciganos. Os ciganos decidiram não ter destino, eles são errantes. Então eles vivem pela vida indo, cansam do lugar, vão para o outro, depois para o outro, depois para o outro, e não há um propósito definido. Eles definiram como destino ser assim. Há pessoas também que definiram um destino de ser errante e continuam dessa forma, né? Há um outro grupo de cidadãos sem destino, que são aqueles que são motivados pelas guerras civis, como o caso da Síria, ou grandes catástrofes, como foi o caso de Mariana, aqui em Minas Gerais, onde as pessoas não puderam mais definir um destino porque não havia o que fazer, né? Quando a gente olha os refugiados, eles são pessoas sem definir um destino, qualquer caminho serve. Se um refugiado da Síria vai morar na Europa, na Itália, ou na Inglaterra, onde for, também tanto faz, né? Eles estão só buscando um caminho como Alice, e por isso que chama-se assim, síndrome de Alice. E tem um caso ainda mais complicado e mais preocupante, que são de jovens e adultos que, por opção, por não querer enfrentar as suas dificuldades, não querer enfrentar as suas provas, também deixaram de definir um destino e seguem a vida errantes como se ciganos fossem, e não são. Ok. Agora, vamos admitir que alguém se preocupe, gaste um tempo, estude e defina um propósito para a sua vida, um destino. E aí, os caminhos são fáceis? Depois de você definir o destino, o caminho é fácil? Ou eles normalmente também são sombrios, lodacentos, cheios de dificuldades, cheios de armadilhas? É assim que eles são mesmo. Os caminhos não são fáceis. Nós não estamos num planeta de vida fácil. Nós estamos num planeta que tem muitas provas. Então os caminhos são muito difíceis. Quando a gente fala em definir destino e depois seguir um caminho, vamos pegar um exemplo aí da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Vamos imaginar que a gente queira agora, vou fazer um desafio para vocês. Vamos supor que você queira ir para a Praça da Sé, Patrícia. Como é que você faz para ir para a Praça da Sé? Como é que faz? E se pegar o Waze aí, dá? Dá. Mas, gente, como é que não existisse o Waze? Então eu já defini o destino. Para chegar lá eu tenho que pegar a Marginal, tenho que pegar Santos Dumont, pegar a Rua Maria Paula, pegar a Rua Santo Amaro. Da Rua Santo Amaro eu pego a Rua Ana Paula. Aí depois eu entro no viaduto, que eu já esqueci o nome agora, você sai na Praça João Mendes, e da Praça João Mendes você entra na Anita Garibaldi, aí você chega na Praça da Sé. Olha que coisa difícil que é, né? Mas o que a gente gosta, na verdade? A gente gosta, mesmo tendo essas ferramentas como GPS, Waze, Google Maps e tudo isso, quando você vai num lugar e você não consegue achar nem com o Waze, o legal é você parar no posto de gasolina, deve ter acontecido com todo mundo isso, você para no posto de gasolina, no jornaleiro, pergunta, onde é a rua tal? Aí a pessoa fala, não, você pega o primeiro farol, entra à direita, segunda à esquerda. Aí você vai, quando você percebe, está no posto de gasolina de novo. E aí aparece alguém que fala assim, eu vou para esta rua, me segue. Como a gente gosta de alguém que nos pega pela mão e nos leva para o destino que a gente quer chegar. Nós já definimos o nosso destino. O nosso destino é a evolução espiritual. Mas por vezes nós ainda nos perdemos pelo caminho. E a gente precisa ter alguém que nos guie para esse caminho que nós já decidimos. Alguém que nos pegue, como aquele rapaz do posto de gasolina, né, pela mão e nos mostre o caminho, como se fosse um farol a nos iluminar sempre. Assim que funciona com os barcos. Como é que os barcos à noite sabem que tem uma montanha? Nós colocamos faróis, eles seguiam por eles, estão sempre olhando aquela luz para seguir aquele seu caminho. É o que nós temos que ter também. Alguém que nos pegue pela mão e seja um farol o tempo todo. A humanidade já recebeu ao longo dos séculos muitos messias. Nós recebemos o Buda, cerca de 600 anos antes de Cristo, recebemos Moisés, 1600 anos antes de Cristo, recebemos Krishna, lá do hinduísmo, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, recebemos Jesus, recebemos Maomé, 570 anos depois de Cristo, e mais recentemente nós recebemos, eu gosto de chamar ele de Messias, porque ele foi um espírito extremamente elevado, que praticamente conduziu a libertação da Índia, da Inglaterra, com nenhum tiro, só na conversação. Foi um líder espiritual muito grande, foi Gandhi, né, que
que desencarnou em 1848. Não foi? 1948, não faz nem tanto tempo assim, 70 anos, mais ou menos. Né? Agora, todos esses líderes foram super importantes em cada uma das regiões em que eles habitaram. Mas quando Kardec pergunta, na pergunta 625, qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, os espíritos responderam: Jesus. E vejam, gente, no plano espiritual não tem torcida organizada. Não existe alguém que torce pelo Buda, por Cristo, por nenhum desses. Os espíritos são os espíritos que estão a nos dar informações precisas. E eles não tiveram nenhuma dúvida em dizer que Jesus é o espírito mais perfeito. No Evangelho de João, Jesus nos deixou a seguinte mensagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por mim. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei meio incomodado, porque eu pensei assim: será Jesus, a julgar os nossos comportamentos, aí ele nos deixa entrar numa fila para conhecer Deus? Será que seria assim? Mas isso tornaria Jesus arrogante, né? Quer dizer, ele estaria lá como um juiz a definir nosso caminho? É evidente que não foi isso que Jesus quis dizer, né? O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que se a gente aprender os ensinamentos que ele está trazendo, é isso que nos levará ao Pai. Foi isso que ele quis dizer, não é ele que nos julgaria. Ele estava nos orientando a seguir os seus ensinamentos para que o nosso caminho fosse melhor trilhado. E Jesus teve dois papéis super importantes, igualmente importantes. O papel do Cristo Consolador e o papel do Cristo Redentor. Ambos com a mesma importância. Quem é o Cristo Consolador? O Cristo Consolador é aquele que enxuga nossas lágrimas quando nós estamos tristes e deprimidos. É aquele que levanta os caídos quando estão humilhados e sem força. Que cura nossas feridas físicas, nossas feridas espirituais. É o Jesus que não nos julga, não nos abandona. É o irmão que está sempre pronto para nos atender. Esse é o Cristo Consolador, é o Cristo que a gente precisa muito. Na época que a gente vive hoje, nossa, como nós precisamos de alguém enxugar nossas lágrimas, nos empurrar, nos segurar pela mão e nos levantar. Nos fazer como essa imagem, né? Quando estamos ali entristecidos, é esse irmão que nos ilumina o nosso caminho. Esse é o Cristo Consolador, que nós precisamos muito o tempo inteiro. O outro Cristo, que eu também gosto demais, é o Cristo Redentor, é outro papel do Cristo. É o nome do Cristo que está lá no Rio de Janeiro, lá no Pão de Açúcar, é o Cristo Redentor. O Redentor é aquele que tira nossas amarras, que nos retira de situações de ignorância. É aquele Cristo que nos ensina, que nos esclarece e nos tira da ignorância. Esse é o Cristo Redentor. Jesus, eu diria que Jesus foi o maior educador que nós já tivemos na Terra. Né? Ele, interessante isso, Jesus não aceitou nenhuma das denominações que elevavam, que trariam vaidade para um espírito como ele. Ele nunca aceitou ser chamado de Messias, de rei, de profeta. Ele não aceitou nenhum desses títulos. De doutor da lei, ele também era um judeu que estudava lá no Sinédrio, mas ele negou todas essas denominações. Ele só aceitou uma denominação, a de mestre. Ele compreendia que o papel dele era de ensinar. E não era só de ensinar. Jesus não ensinou somente, ele exemplificou tudo o que ele nos ensinava, o que é super importante. Não basta alguém fazer discursos lindos se a prática é completamente diferente. Não basta só a parte exterior do espírito, a parte interior é igualmente importante. E agora, como é que Jesus nos indicou esse caminho? Como é que ele fez? Eu diria que Jesus foi um estrategista fantástico de fazer com que os seus ensinamentos chegassem cada vez mais longe. Como que ele indicou esse caminho, então? A primeira estratégia, vamos dizer assim, educacional de Jesus foi contratar 12 grandes professores, os apóstolos. Ele escolheu cada um individualmente. Escolheu mais ou menos. Na verdade, eles tinham combinado já no plano espiritual para fazer esse trabalho juntos. Não era razoável imaginar que todos aqueles apóstolos, por todo o esforço e sacrifício que fizeram, já também não tinham um desenvolvimento muito grande. Né? Então, ele convocou os 12 apóstolos para que, junto com eles, montassem a estratégia de divulgação do caminho. No primeiro ano,
Jesus, lembrando, né, Jesus pregou apenas 3 anos. O trabalho missionário de Jesus se restringiu a 3 anos, dos 30 aos 33 anos. O primeiro ano desse trabalho missionário foi dedicado só aos apóstolos. Ele ensinava e treinava os apóstolos 18 a 20 horas por dia. Ele ensinava e reensinava, ensinava e reensinava. E foram esses apóstolos que depois seguiram o caminho, já vou falar disso já já. Depois desse primeiro ano, já com os apóstolos treinados, ele dividiu os apóstolos de 2 em 2, em função das diferenças. Olha que interessante. Ele pegou um apóstolo que era muito diferente de um outro, juntou os dois e definiu missões para esses apóstolos, pertinho de onde eles estavam em Jerusalém. Era super importante que ele treinasse, acompanhasse a mensagem do caminho que aqueles apóstolos iriam levar para aquela região. Enquanto os apóstolos trabalhavam, Jesus treinava quem? Os discípulos. A diferença entre apóstolo e discípulo é que apóstolo é aquele que aprende o suficiente para poder ensinar. O discípulo é aquele que aprende para a sua própria evolução. Tá? Então, essa é a diferença. E Jesus, durante 2 anos, fez reuniões gigantescas com os discípulos. Ele acompanhava o trabalho dos apóstolos e levava a mensagem pelo seu poder de comunicação, de persuasão. Ele juntava milhares de pessoas nas suas pregações. O Sermão do Monte, que todos vocês já ouviram falar, talvez foi a coisa mais linda que aconteceu nesse apostolado de Jesus. Jesus chamou um dos seus apóstolos e disse assim: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. É super importante a gente compreender o que tinha por trás das palavras de Jesus. Jesus não estava querendo restringir a sua mensagem no Sermão do Monte aos pobres aleijados. Jesus pregou para todos, todos eram bem-vindos, quer fossem judeus, quer fossem gentios, quer fossem romanos, quer fossem árabes. Jesus queria levar a sua mensagem para todos. Então, quando Jesus faz essa mensagem, o que ele quis dizer foi assim, eu vou ler de novo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres de virtudes, os aleijados de sentimento, os mancos de raciocínio e os cegos de conhecimento. Aqui ele estava convocando a todos. Foi a grande convocação, que eu chamo, da toda a humanidade. Claro que ele falou para aquela época, falou para aquele conjunto de pessoas, mas na verdade a convocação valeu para todos esses outros anos e vale até hoje. Ele nos convoca o tempo todo. O Sermão do Monte foi uma coisa tão importante que Gandhi, certa vez, que é hindu, disse o seguinte: se toda a literatura religiosa do mundo fosse perdida, mas o Sermão do Monte não fosse perdido, nada teria sido perdido. Ou seja, o Sermão do Monte é como se fosse a Constituição Divina na Terra. Ele tem todas as informações necessárias para o nosso conhecimento. Já já falo mais um pouquinho disso. Muito bom. Então vamos lá. Jesus pregou para os discípulos, milhares dele, ensinou os 12 apóstolos a continuar sua pregação, mas as características daqueles 12 apóstolos eram de trabalho regional. Todos eles conheciam bem aquela região ali da Galileia e da Judéia, mas Jesus precisava mais. Jesus precisava estender aquele conhecimento a um público maior. Foi quando ele convocou Paulo, Paulo de Tarso, que foi inicialmente um grande perseguidor dos cristãos, mas depois passou a ser o maior divulgador do cristianismo. E quando Jesus o convocou, ele perguntou assim: Jesus, o que queres de mim? E Jesus explicou claramente o que ele esperava de Paulo. Ele esperava que Paulo levasse a sua mensagem, a construção do caminho, para uma distância muito maior. Foi quando Paulo iniciou suas grandes viagens. Paulo fez 4 grandes viagens. Cada viagem durava cerca de 1 a 2 anos. Paulo andou cerca de 16 mil quilômetros, num lombo de um cavalo, a pé ou de canoa, pregando a sua mensagem. E à medida que ele fazia suas viagens, ele ia fundando igrejas. Quando vocês olham aqui nesse mapa, todos esses pontinhos pretinhos aqui são igrejas que ele foi formando, foi criando em diferentes cidades, Filipos, Corinto, Mileto, Lícia,
e assim por diante. Ele foi criando em todas as cidades uma igreja e depois ele encontrava um jeito de enviando cartas para quem ficou responsável por essas igrejas para continuar a divulgação da mensagem de Jesus. Então vejam o tamanho da estratégia que Jesus montou para que a divulgação do ensino que ele trazia chegasse a lugares mais distantes. Mas veja que interessante, as mensagens elas não podiam ficar só na palavra, porque elas se perderiam com o tempo. Foi quando Jesus instruiu os apóstolos que redigisse a sua biografia e os seus ensinamentos. E olha, era muito curioso, não era assim, faz a biografia do jeito que você quiser. Não, cada biografia tinha que ter um texto dirigido para uma parte da população daquela época. Então, Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é dirigido para o povo judeu. Então, qual é o conteúdo que tinha no Evangelho de Mateus? O conteúdo mais importante era fazer relações com o Velho Testamento, porque era a forma dos judeus compreenderem o que Jesus estava trazendo. Não poderia aparecer uma mensagem totalmente nova, porque seriam rejeitadas pelo povo judeu. E Lucas? Lucas foi incumbido de escrever o Evangelho para os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram os não-judeus. Então, a mensagem de Lucas ela tinha que ser mais voltada para os milagres. Era importante que os gentios compreendessem os milagres. Marcos escreveu aos romanos, que tinha uma outra estratégia. João escreveu um evangelho para os convertidos, aqueles que já tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam sendo seduzidos por seitas que nasciam e estavam deturpando a mensagem de Jesus. Então, a mensagem de João era muito clara, reforçando e trazendo uma visão bem, vamos dizer assim, não deixando margem para outras interpretações do que Jesus estava trazendo. E aí, desses evangelhos, era preciso registrar o caminho. Aonde? A Bíblia. A Bíblia tem o caminho, ou seja, no Novo Testamento está todas as mensagens de Jesus, e depois no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, 1850 anos depois de toda a redação que foi escrita na Bíblia, veio Kardec, através dos Espíritos, interpretar melhor todas aquelas parábolas que Jesus tinha deixado há 1850 anos atrás, e muitas delas eram de difícil compreensão para aquele povo e precisavam ser explicadas novamente 1850 anos depois. É aqui que ficou registrado o caminho. Jesus nunca duvidou da nossa capacidade de seguir o caminho dele. Muito longe disso, ele sempre confiou em nós e sempre nos chamou para isso. Olha o que ele dizia: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. E usando aquela brincadeirinha, filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é. Então nós somos deusinhos, então, né? Se somos filhos de Deus, somos deusinhos. E era isso que Jesus queria trazer mesmo. Vocês podem fazer o que quiser, está na mão de vocês. Jesus deixou uma quantidade de ensinamentos gigantesca, mas eu vou tentar agora compartilhar com vocês, na minha visão, os 10 ensinamentos mais importantes que a gente possa atingir no nosso caminho. São muito mais, mas eu vou falar sobre 10. Deixa eu passar aqui, eu vou falar para cada um deles. O primeiro desses 10 seria a importância da vida espiritual. E Jesus registrou aqui 3 frases super importantes, onde ele sinaliza para nós o entendimento dessa lição e o caminho a seguir. Primeiro, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele está falando aqui? Da pluralidade das existências. A gente só pode se desenvolver, nos desenvolver, se a gente realmente exercitar várias vezes a nossa vida num planeta compatível com a nossa evolução. Falando em planeta compatível com a nossa evolução, a segunda ensinamento é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, cada morada é adequada para o grau de evolução de cada espírito. Deus não julga, Deus não escolhe em que planeta você vai habitar. Simplesmente você vai habitar naquele planeta onde você mais se adequa, onde você está mais em condição. Terceiro ensinamento dentro da importância do caminho da busca da vida espiritual. A felicidade não é desse mundo. Notem bem, gente, também a primeira vez que eu li essa frase, eu falei: nossa, nós estamos condenados a ser tão infelizes aqui. Não é isso, não é isso. É que num planeta de provas e expiação, é muito difícil você ter a felicidade plena. Como é que nós podemos ser extremamente felizes se nós vemos a miséria,
se vemos pessoas sendo humilhadas pelas outras, a gente não consegue ser feliz. Mas a gente consegue, dentro das possibilidades, buscar a felicidade. À medida que a gente vai se resignando, a gente vai compreendendo as dificuldades e entende as dificuldades como desafios, a gente encontra a felicidade mesmo diante de todas as provas. Agora, a felicidade plena não é desse mundo. Ela é característica de outros planetas que, se Deus quiser, nós vamos um dia habitar ainda. O segundo grande ensinamento de Jesus, dos princípios que Jesus nos deixou para a gente seguir o seu caminho, é a simplicidade. Temos que abandonar as preocupações fúteis, né? A gente, infelizmente, as mídias sociais hoje têm provocado isso, a gente acaba vivendo num mundo de aparência, né? A gente acaba buscando coisa, sempre buscando coisa, parece que sempre falta alguma coisa, nós ficamos semelhantes à fábula da Alice de novo, né? A gente está sempre feliz, está sempre buscando algo, e muito do que nós buscamos nós nem precisamos. Então nós precisamos controlar e achar o equilíbrio em tudo isso, né? Temos que vivenciar o que realmente tem importância. Jesus viveu uma vida simples. Jesus devia exemplificar a simplicidade, né? Ele usava as roupas comuns, só se alimentava de forma frugal, né? Então ele exemplificou novamente aquilo que de novo ele deixou escrito nos seus ensinamentos. O terceiro grande ensinamento, que talvez seja o mais importante, é o do amor ao próximo, né? É fácil amar o próximo? É muito difícil. Às vezes a gente consegue amar o próximo bem pertinho da gente, bem próximo aqui. Mas quando passa 10 metros, a gente já é muito difícil a gente amar. Mas em cada uma das nossas existências, nós temos que tentar ampliar o nosso parentesco espiritual, se a gente pode dizer assim, né? Ou seja, nós precisamos, e é isso que Jesus nos deixou de recomendação. Vamos ampliando a nossa família, né? Numa existência só pais e filhos, depois eu já incluo mais alguns, incluo meus amigos, e a gente vai tornando o nosso parentesco espiritual maior. E Jesus, quando falou do amor ao próximo, trouxe essa mensagem: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas levá-las à perfeição. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Veja que curioso, quando Jesus pega os 10 mandamentos de Moisés e anuncia esta frase, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você não precisa seguir o não matarás, não cobiçarás, porque ele está dentro desse texto. Quem ama não faz nada que leve ao sofrimento para aquele que você ama. É por isso que ele disse que não veio revogar, ele veio levá-las à perfeição. Esses ensinamentos do amor nos levam ao perdão, à caridade e todas aquelas outras coisas que a gente tanto tem conversado aqui na nossa casa. Não cultuar bens materiais, né? Nós, de novo, nós temos que cultivar o equilíbrio. Tudo nos é emprestado, tudo. Nós não levaremos nada que nós conquistarmos do ponto de vista material aqui na terra. Então, Jesus nessa frase nos diz assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu. E como é que nós acumulamos tesouro no céu? Fazendo tudo isso que nós temos feito aqui, esse aprendizado da caridade, do perdão, da ajuda ao próximo. É isso que de fato nós vamos levar. O resto nós vamos, quando a gente desencarnar, nós vamos deixar tudo aqui para os outros. Não julgar é o sexto grande princípio de Jesus. E isso, gente, acho que nós somos ruins, sabe? É impressionante. Na maior parte das vezes, nós nos posicionamos como juízes, né? A gente manda trazer aquele, do nosso ponto de vista, o delinquente, a gente julga, se nós pudéssemos, a gente poderia até prender. Ou seja, e nós somos muito rápidos no julgamento, né? E a gente não considera uma série de fatores ao julgar. Então Jesus nos trouxe essa frase: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave no teu olho, né? A trave é um cisco muito grande, né, que está no teu olho. Nós julgamos sem compreender as razões que levaram o outro a cometer um determinado equívoco, e a gente julga sem olhar para nós mesmos e ver quanto de erro nós cometemos ou quanto de erro nós já cometíamos. Nós temos que compreender que cada um está num grau de evolução. E às vezes, quando alguém comete um erro muito grande, nós temos que olhar com caridade aquele erro e ajudar aquele irmão.
É disso que de fato ele está precisando. Nós precisamos fazer como Jesus, pegar pela mão aquele nosso irmão e ajudá-lo a retornar pelo seu caminho. Não condená-lo do jeito que é muito comum que a gente o faz. Perseverança, gente. Como desistir é fácil? Nossa, mas desistir é o caminho mais fácil. Né? A gente por vezes não persevera nos nossos objetivos. E aqui Jesus nos trouxe uma lição maravilhosa que é da porta larga e a porta estreita. A porta larga representa a perdição, né? Eu passo facilmente pela porta larga. E é na porta larga que estão todas as vicissitudes, está a vaidade, está o orgulho, está o egoísmo. Isso é passar pela porta larga, é alimentar esse tipo de comportamento. A porta estreita é muito difícil. A porta estreita, nesse ensinamento de Jesus, significa a transformação. Já transformar é muito difícil, mudar um comportamento é muito difícil. Às vezes, numa encarnação, a gente consegue mudar um comportamento, 2 comportamentos, que já é muito. Mas esse é o conceito da porta estreita, porque a porta estreita nos leva ao caminho correto. A fé. Nós passamos um ano aqui novamente, falando de 2020, um ano que quantos de nós perdeu a fé? É fácil perder a fé. À medida que você tem uma doença, mesmo que seja pequenininha, a fé se esvai. À medida que você fica sem o trabalho, tem uma redução de remuneração pelo trabalho, você já perde a fé. A fé tem a ver com confiança. E a gente não confia. A gente não confia que o plano espiritual, que Jesus, que Deus, que todo esse enorme conjunto de pessoas bem-intencionadas vão nos ajudar. Né? Então, a fé ela é representada nessa lição que todos conhecem, que é maravilhosa, que é: se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirija esta montanha. Transporta daqui até lá e ela se transportaria. Nada nos seria impossível. É fantástico, Jesus enuncia essa frase quando os apóstolos não conseguiam promover os milagres que Jesus fazia. Né? Jesus curava os inválidos, os cegos, e os apóstolos falavam: Jesus, eu não consigo fazer. Foi quando Jesus enuncia essa frase e ele convida os seus próprios apóstolos, que eram os escolhidos, a ampliar a sua fé. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus passou a deixar que os apóstolos em duplas fossem fazer o trabalho, eles rapidamente desenvolvem a sua fé. E eles começam a fazer coisas tão grandiosas, vamos chamar assim, como Jesus o fazia. Os apóstolos desenvolveram a fé, que é um dos itens que está no caminho pregado por Jesus. Instrução e conhecimento. Nós, na nossa vida aqui material, a gente ouve, a gente fala assim: não há nenhuma forma de resolver os problemas do nosso país se não for através da educação. É preciso educar. Jesus já falava isso há mais de 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade vos libertará. À medida que você tem mais conhecimento, que você tem mais educação, é muito difícil você tomar caminhos errados, você começa a rever comportamentos que você tem. Para você mudar comportamento, você primeiro precisa ter educação. Né? Por isso que aqui no Semeador a gente sempre diz que o ensino é super importante. O ensino vem antes da transformação. É muito difícil você não ter recursos para fazer a sua transformação. Isso se adquire no estudo e no conhecimento. A humildade. O Pai Nosso foi a única oração enunciada por Jesus. E ela foi enunciada no Sermão da Montanha. Por isso que o Sermão da Montanha é super importante. Foi no Sermão da Montanha que, quando os apóstolos ainda faziam o que os judeus faziam, eles ficavam fazendo as rezas repetidamente, e Jesus disse: isso não serve para nada. Foi quando um apóstolo perguntou: como é que eu faço então? Como é que eu oro a Deus? Foi quando Jesus enunciou o Pai Nosso. Foi a única oração que ele nos deixou. E o Pai Nosso é de uma beleza, quando você analisa cada um dos itens do Pai Nosso, é de uma beleza fantástica. Eu vou passar dois exemplos aqui, só para não ficar muito longo. Essa frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só para hoje. Eu só preciso do meu pão para hoje. Isso tem a ver com a humildade. Tá? Eu só preciso do pão para hoje, não preciso de para toda a existência. Cada dia, se eu conseguir o meu pão, está bom. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Deus perdoa as nossas ofensas, perdoa todas. Mas como contrapartida, Deus quer que nós também perdoemos a quem nos tem ofendido. Tem que haver uma reciprocidade.
Isso que está na oração do Pai Nosso. E essa que eu gosto demais é assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Normalmente eu interpretava essa frase assim: nossa, Deus, não me deixa cair no mal. Não é isso que está dizendo aqui. Livra-nos do mal que nós temos em nós mesmos. Somos nós a origem do mal que nós produzimos, não vem de outro lugar. Então aqui ele está dizendo: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal que eu tenho em mim. É isso que ele está corrigindo dentro do caminho. E o papel do cristão? O papel de cristão foi novamente emprestado lá do Sermão do Monte. Cristãos, vós sois o sal da terra. Essa convocação que Jesus fez no Sermão do Monte foi para que todos os cristãos funcionassem como sal, ou seja, fizesse a diferença, o sal que faz a diferença, que dá sabor ao alimento mas não é o sal que também conserva o alimento. Na época de Jesus, que não tinha geladeira, todo o alimento era conservado no sal. Então, o que ele nos pede aqui é que nós sejamos o sal da terra, que nós conservemos todas as mensagens que ele nos deixou. Essa a importância do cristão, aquele que segue o ensinamento do Cristo. Essas são as 10 lições mais importantes que eu elenquei. E aqui, quando a gente pensa em Jesus, os pintores e escultores retrataram a imagem de Jesus como um ser sofrido, com a coroa de espinhos, vergado pelo peso da cruz, humilhado, cansado. Essa é a imagem que a gente vê de Jesus, A gente vê ainda, muitos de nós enxergam Jesus numa condição de humilhação só, como se ele não tivesse nada a fazer. Mas nós temos que compreender a natureza de Jesus. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer naquela encarnação dele. Ele estava preparado para aquilo. Jesus não teve dor como a gente imaginou. Ele foi retirado da dor, ou foi poupado da dor pelo plano espiritual. Mas era preciso a existência de um mártir naquela época. Porque se não houvesse a martirização de um ser humano, a gente não ia conseguir fazer a transformação que ele trouxe. A sociedade foi dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus pela presença desse Espírito. Então nós temos que entender que Jesus não é aquilo que a gente vê retratado nas imagens. Jesus é um Espírito forte, belo, que irradia amor por todos os lados. É como um sol, que brilha e está iluminando a todos nós. E a ansiedade que Jesus tem é a ansiedade de nos ver progredir. E o que ele nos oferece é exatamente como a gente tem nessa imagem que vocês estão vendo. Ele nos oferece caminhar junto com ele, rumo ao nosso desenvolvimento. Esse é o sonho de Jesus. Vamos fazer a nossa prece, então? Estamos agradecendo, então, essa oportunidade de estarmos aqui nesse último evento do ano, essa última palestra do ano de 2020. Agradecer aos nossos protetores, esses mentores tão amigos que nos acompanham todos os dias, nos inspirando, nos motivando, sempre nos relembrando de seguir o caminho trilhado por Jesus. Vamos agradecer também aos mentores desta casa abençoada, que acolhe a todos nós com tanta alegria e com tanto carinho. Que possamos iniciar um ano de 2021 confiantes, encorajados no estudo, na continuidade desse trabalho tão bonito, de caridade, de ajuda ao próximo. E vamos fazendo com que todo esse conhecimento que temos adquirido ao longo de todos esses estudos possa ir nos transformando pouco a pouco, nos tornando pessoas melhores, mais úteis para a sociedade, mais úteis para os nossos amigos, mais úteis para os nossos familiares. Que nesse instante também possamos enviar nossas vibrações de amor a todos aqueles irmãos em sofrimento de qualquer natureza,
no sofrimento pela falta de saúde, no sofrimento pela falta do trabalho, no sofrimento pela falta da paz no seu ambiente doméstico. Que todos esses irmãos possam sentir o nosso carinho, que o querido Mestre Jesus lance a esses irmãos toda a sua luz, todo o seu amor, para que cada irmão possa ir retornando às suas atividades, retornando à convivência familiar, e que todos também sigam o seu caminho e sigam essas provas que cada um de nós próprio definiu para si. Que em todos os nossos lares reine nesse ano que se aproxima a esperança, a fé, a harmonia e a perseverança para continuarmos nossa trajetória. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, por esse dia tão gostoso. Esperamos poder estar em breve aqui com vocês, pessoalmente, nos abraçando, sorrindo, nos reencontrando nessa casa, nesse semeador tão gostoso que recebe a todos nós com tanto carinho. Obrigado a todos.